Graça e paz de Jesus sejam com todos. Vamos ao Pai em oração, em nome do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo possa fazer a nossa mente estar compenetrada na cruz de Cristo, que a gente possa estar atento, para que o Espírito Santo tenha falar com o povo de Deus por meio da palavra do Senhor. Vamos em oração. Senhor Jesus, que o Espírito Santo nesse momento possa entronizar a nossa mente em Ti, verdadeiramente, que a gente não se disperse, que a gente não tenha nenhuma desonra ao Senhor nesse momento, e a irreverência é uma desonra ao Senhor, que a gente possa estar atento, os nossos celulares no modo avião, silencioso, que a gente não se atente a mais nada, nenhuma preocupação externa. A gente não pode fazer nada, estamos aqui nesse momento, então que a nossa mente, nosso coração, estejamos por inteiro aqui. Qualquer problema, se alguém morrer lá fora, seja o que aconteça, a gente não vai poder fazer nada. Então que a nossa mente esteja aqui verdadeiramente, para que a gente ofereça um culto digno do Senhor. Que a gente não tenha essa capacidade, mas que a gente tenha pelo menos essa reverência a Ti, Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. O texto, que eu estive orando ao Senhor ali para Ele poder clarificar a minha mente ali, poder trazer alguma mensagem por meio do Espírito Santo, que usasse a minha vida para falar com todos nós, inclusive comigo. O texto está lá em Lucas 10, Lucas capítulo 10, a minha nova tradução na linguagem de hoje, tá? Mas ela é uma versão que onde tem servo está escrito escravo, então eu gosto que ela é bem fidedigna ali. Tem algumas coisas que não é tão próxima do original, mas essa daqui é bem bacana. Então, e é bem didática também. Vamos lá, a leitura. É um texto bem conhecido. Jesus e seus discípulos continuavam a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta recebeu na casa dela Marta, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. No 40, Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: "O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha e me ajude." Ou aí vai estar me ajudar. No 41, aí o Senhor respondeu: "Marta, Marta, está agitada, preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela." Se puder, aí acho que está na NVI. Deixa eu ver como está na NVI. Vamos lá, no 40. Estou ocupada, põe no 40, deixa eu ver. Porém, tempestade, no 41. Vê no 41. 41, respondeu Marta, preocupada, inquieta. Não, tem uma versão, que acho que é a corrigida, que vai falar o que é no original, que é ansiosa, com o coração sobrecarregado. Está preocupada, não. Ansiosa e preocupada, lá. Beleza. Então, o que acontece, irmãos? Esse texto foi que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que isso é o retrato da nossa geração. E a gente está tratando de coisas de mulheres aqui. São mulheres, mas isso a gente sabe que se aplica para qualquer situação da nossa vida. O que eu vejo o retrato hoje da nossa comunidade cristã genuína enquanto a questão espiritual? Uma coisa chamada de apatia espiritual. E essa apatia espiritual é uma coisa que me gera muita ira mesmo, muita ira.
Porque eu não falo de outras comunidades, não falo. Todas as vezes que eu trago alguma abertura aqui, alguma mensagem, é diretamente para quem congrega comigo aqui. A comunidade cristã genuína, a apatia espiritual é algo que é assustador, porque o que é a minha preocupação, de verdade? Porque as coisas espirituais são mais importantes, o texto está falando isso, né? E o que eu vejo hoje, as mulheres vou falar da nossa comunidade, eu não falo de outras comunidades, então eu sou bem direto, bem pessoal. Elas estão mais preocupadas com esses afazeres. E ainda estão falando da vida dos outros ainda. De outras irmãs que não estão vindo ajudar. Como se fosse isso, assim. Mas não está preocupada com o que importa. Porque deveria ser berianas. Berianas, eu estou falando lá de Bereia, quando Paulo vai falar que os berianos, quando ele começou a falar sobre a palavra de Deus, os berianos pegavam a Bíblia hebraica dele lá, os pergaminhos que tinha lá, e já consultava para ver se Paulo estava pregando, era fidedigno com a palavra de Deus. Hoje a gente tem Google para isso, tem inteligência artificial, que ela em pouco tempo vai buscar em várias fontes, conteúdos, e eu vejo que na nossa comunidade cristã genuína, as pessoas têm dificuldade de manusear as escrituras, e já tem bastante tempo aqui. E eu estou falando, sabe por quê? Um tempo atrás eu sempre cito isso. Eu e o José foi ajudar o pastor Marcos. Cara, eu sou uma franga mesmo assim. Eu tenho pavor do sol. Passo mal mesmo no sol. Passo mal. Eu tenho dificuldade com o sol. E ele trabalha de um trabalho árduo, no sol, pintando, e tinha que estender um todo gigantesco. Eu acho que é o tamanho dessa parede aí. E eu fui com ele. Dava mais de 41 graus lá em Hortolândia, né? E por que eu estou falando isso, cara? Naquele dia eu fui ajudar esse cara aí. Estava num cliente com um contrato ali, só que eu já tinha terminado a demanda desse cliente e eu quero que esse cliente se dane. Eu já tinha terminado minha ocupação, mas eu tinha outros compromissos com ele. Mas ele estava em dificuldade. E aí, por que eu estou trazendo isso, esse particular aqui? De repente, poucas pessoas sabem disso. Eu e o José fui lá, eu parei minha agenda e fui atender dele. Porque assim, se a dificuldade dele não for a minha, eu não faço parte do corpo de Cristo. Se a minha agenda não parar para socorrer um membro do corpo, esse não é o cristianismo que eu leio. Esse não é o cristianismo que eu leio. E a apatia espiritual que eu trouxe fazendo um paralelo sobre as ocupações dessas mulheres, se vocês olharem para as suas vidas, mulheres que têm nas suas casas, vocês estão mais parecidas com Marta ou com Maria? Porque você vê que Marta ainda está falando, Jesus, manda ela vir me ajudar aqui. E Jesus está falando assim, meu Deus, tipo assim, ai meu Deus, aquele suspiro assim, ó, que lá em Gênesis tem, que Jesus também deu, por causa da morte, né? Lázaro deu esse suspiro. Que canseira, que preguiça. Tipo assim, cara, isso é uma coisa que é assustador, cara. Assim, eu falo de verdade assim, porque Deus coloca o meu coração, eu não tenho medo de falar a verdade da Bíblia para ninguém, cara. Dentro de um Uber uma vez, eu vou trazer isso para outro paralelo, fazendo um Uber para ajudar uma amiga a atingir uma meta, com a conta dele ainda. Um cara estava no banco de trás, com certeza armado, com uma mulher, endemoniado, isso eu tenho certeza. E Jesus falou para mim assim, o Espírito Santo falou, fala para esse camarada aí, que hoje é o último dia dele, viu? Que o Serol vai vir cantar bonitinho para ele. Aí eu, com uma máscara aqui assim, de boa, estava com a máscara e com o boné, porque a conta não era minha, para ajudar esse amigo, estava em bastante dificuldade financeira. Eu falei, mano, se os caras descobrirem que eu não sou você, que a gente não é parecido, você vai perder sua conta, beleza. E eu falei para ele, o cara se transformou, porque assim, cara, ele estava armado, eu sei que ele estava armado, porque onde eu fui pegar ele estava no movimento, ele é do crime. Ele pediu para eu levar ele num canto, e depois quer levar num motel lá com uma moça que estava com ele, mas eu falei para ele o que Deus me mandou, cara. E ele falou assim, o diabo me persegue, começou a falar essas coisas assim, e eu falei, cara, você não vai sair do carro, a porta está trancada, eu não estou nem aí para você, quem você é, a mensagem é essa, você sabe que Deus é que está falando com você, e é isso. Porque, meu irmão, quando Deus nos incumbe de alguma coisa, seja a palavra de Deus aqui, ó, a gente não teme homem não, cara. Eu li uma vez assim, ó, que Deus falou assim, do que teme você, o homem, que só pode tirar sua vida, só pode tirar aqui, ó. Eu posso tirar nessa e na próxima vida. Então,
depois, cara, depois que o cara agrediu minha filha com 11 anos, que é um outro fato que eu vou trazer para vocês aqui, justamente para te mostrar o compromisso com a palavra de Deus. Foi ela que me freou para não matar esse cara, cara. De 17, minha filha de 11 anos, ele deu um soco na boca dela, quebrou o dente dela. Eu fiquei sabendo depois de 15 dias. Eu mataria ele sem arrependimento nenhum, irmão. E você possa imaginar com o maior requinte de crueldade. Eu nunca falei abertamente como eu estou falando agora. Mas o que me freou? Você pergunta, Jean, por que você não reagiu? Porque a palavra diz que a vingança é dele. Então, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Foi isso que me freou. Essa palavra que está escrita aqui, ó, foi por isso aqui, ó, esse slogan que está aqui, ó, sustentado pela palavra de Deus. Eu falei, eu vou nessa comunidade, quero saber se é sustentada mesmo. Eu estava vindo do projeto P4. Fiz a visita na Bíblica da Paz do lado de um centro de Umbanda que está ali. A Bíblica da Paz fechou. Esse projeto P4 era uma church. Fui lá ouvir, ver como que era a coerência da palavra com a prática dela. Passei e vi escrita sustentada pela palavra. Comecei a rir, eu falei, é isso que eu quero ver, se é sustentado pela palavra. E a minha vida é sustentada pela palavra, irmãos. De verdade, assim. Eu sou um merda, um pecador miserável que precisa desesperadamente de Jesus. Por isso que eu venho orar, por isso que eu venho buscar a Deus, por isso que eu não tenho para confrontar irmão nenhum, seja quem for, pastor Marco, Cláudio, quem for. Qualquer irmão é em Cristo. Se estiver fora da verdade, se estiver de conversinha mole, a Bíblia vai comer no lombo mesmo, sem novidade. O Alisson é meu amigo, ele é meu amigo, ele me conhece melhor do que qualquer um. O André é outro que me conhece, mas o Alisson me conhece muito mais do que qualquer um aqui. Ele sabe como eu sou, ele conhece o miserável que eu sou, mas em relação à palavra de Deus, ele pode falar para vocês quem eu sou. O que ele falar, você pode acatar, assinar embaixo, é verdade o que ele está falando. Entende? Então, por que eu estou falando todas essas coisas? Porque assim, ó, apatia espiritual, o pastor Marcos, acho que no domingo passado, acho que foi isso, eu estava na portaria, se eu não me engano foi esse, que ele vai falando sobre a ruína de um muro. Ele usou essa analogia, mas a ruína espiritual, cara, ela se vê de verdade, sabe aonde? A mentira da nossa fé, da nossa comunidade, a mentira da nossa comunidade. Ela se vê às sextas-feiras. Porque a gente tem uma fé dominical, a nossa fé é só de domingo. E o nosso ateísmo é semanalmente. Nós somos ateus durante a semana, mas viemos aqui aos domingos só mostrar a nossa mentira, cara. Por quê? Beleza, hoje eu tive uma intercorrência, o carro dela não funcionou, o André não chegou no horário. Eu odeio não chegar no horário, somente para as coisas de Deus. Para dos homens eu não estou nem aí, eu chego atrasado em tudo que é compromisso, que eu não estou nem aí mesmo. Mas aqui eu me iro mesmo, de não chegar, porque é o mínimo, cara. A palavra de Deus diz, se você não fizer, o que você quer que os homens façam? O que você quer que os homens façam a você? Faça você primeiro a eles. E quando vai fazer para o Senhor, como que tem que ser feito? Como a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer? Com excelência, cara. E a gente não faz com excelência para o Senhor. Eu, de verdade, tenho vergonha da minha fé. Eles falam sobre mim sempre. Mas aí você pode usar para você o parâmetro, porque tem a Bíblia, para mostrar se você está dentro da palavra de Deus ou está fora. Não é eu que tenho que falar isso. Eu estou compartilhando a minha miséria e a minha tristeza. Que lá em Lamentações, se você for pegar o primeiro capítulo de Lamentações, Jeremias está lamentando, cara. Assim como eu estou lamentando, eu fico extremamente triste que eu vejo a vergonha da nossa comunidade espiritualmente, o abatimento quase de destruição. Porque aqui nesse texto, o que é engraçado é que Marta, se você puder voltar do 38, para a gente reler e eu finalizar a nossa analogia, ele está falando que Jesus e os discípulos continuavam a viagem, chegando a um povoado ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, se sentou aos pés do Senhor, onde todos nós temos que estar constantemente. Isso deve ser a prioridade de todo cristão, cara. Isso não é novidade para ninguém, porque ele falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós ao teu reino. Essa é a obrigação de todo cristão, trazer o céu para a terra, nas suas ações, nas suas relações, em tudo que você fizer. E aqui, no 40, ele vai falar, Márcia estava ocupada com todo o trabalho da casa. Cara, as mulheres de hoje estão ocupadíssimas com os trabalhos de casa, mas não tem tempo para a palavra de Deus. Esse é o cenário da nossa geração, da comunidade cristã genuína, de todas, sem exceção. Sem exceção. Não tem preocupação com o zelo espiritual. Aí,
o que acontece? Olha o efeito em cadeia disso aí. Paulo vai dizer nas cartas dele que as mulheres mais velhas têm que aconselhar as mais novas. Não é isso que ele fala? Todo mundo conhece esse texto. Nem precisa abrir, está escrito. O diabo, quando foi tentar Jesus, falou: está escrito. A obrigação sua é saber que está escrito. Nem precisa abrir texto nenhum. Então, vai aconselhar o quê para essas mulheres mais novas? Vai aconselhar o quê, cara? Se está tudo um frangalho, uma dor, um isso, um aquilo, não faz mais nada para o céu. E Deus ainda é ocupado ainda. E Deus é ocupado. Somos adâmicos nas dificuldades. Nós somos mentirosos na dificuldade. Porque é na dificuldade que a Bíblia diz que vai provar nossa fé como fogo prova o ouro. É na dificuldade que a gente vai ver a mentira da nossa fé. De não assumir que somos fracos e dependentes de Cristo. Porque de sexta-feira aqui, ó, quantas pessoas vêm? É só você vir, começar a vir para você ver. 2 pessoas. Gosta da Vanderlei, ele que está vindo com mais frequência. Se você não ora aqui, que é uma oração farisaica, uma oração mais mentirosa do que essa, não tem como. Você ora na sua casa como, cara? Você vai querer mentir para mim, cara? Mentir para mentiroso? Não tem como, cara. Então, é isso, irmãos, que eu quero que a consciência de todos nós venha, independente de eu ser um merda, como um cristão, um miserável, confesso. Isso não me invalida a palavra de Deus que sai de mim. Se for uma prostituta, um gay ou alguém abjeto que você considera, se ele te repreender lá e você estiver fora da rota, aceite com humildade e corrija a sua rota. Porque o pior pecado, sabe qual é? O pior de todos, o orgulho. O orgulho é o pior pecado. Foi ele que tirou Lúcifer do céu. O orgulho também é o pecado que fez... se você for parar assim, qual é o pecado mais terrível? O de Davi, o pecado de Davi. E quando você vê antes lá, o rei antecessor dele, quem foi? Que Davi foi o rei. Foi Saul, não foi? Saul foi perdoado? Perdoado, sim ou não? Tem que saber de Bíblia. Saul foi perdoado, sim ou não? Não. Davi, quem cometeu o pior pecado? Davi ou Saul? Quem cometeu o pior pecado aos nossos olhos foi Davi. Mas o pior pecado foi Saul que cometeu pelo orgulho. O orgulho não faz você pedir perdão. O orgulho não faz você vir de sexta-feira orar. Porque você nem quer orar de joelho. Você senta na cadeira aqui, ó. Você nem quer pôr a sua carne de desconforto. Não é porque você, meu joelhinho tá bom. Eu tenho problema nos 2 joelhos, cara. Os 2 joelhos, eu tenho problema nos 2 joelhos. Desgaste do fêmur na patela. E nem por isso eu deixo de orar, não. Eu agradeço Aleluia. a Deus. Então é isso, irmãos. Glória a Deus. Não tem desculpa. Uma igreja bíblica que prega a verdade. Tem um cara que eu fiquei com um sol de 41 graus lá, um trampo pesadíssimo, o dia inteiro. Falando, vamos comer só quando acabar isso aqui. Vem, prepara a palavra de Deus, é uma vergonha para a nossa comunidade, cara. O cara que não recebe salário daqui. Não recebe salário. Todos vocês são assalariados aí, trabalham, recebem. Ele não. Se ele ficar doente, não tem providência na casa dele. E às vezes não vai ter providência porque a gente não é uma comunidade séria em cumprimento da palavra de Deus. As nossas contribuições são mentirosas, não são generosas, coisa nenhuma, como a palavra de Deus diz que tem que ser. A contribuição é generosa. O cuidado com o outro tem que ser com generosidade. E a Bíblia diz que o nosso cuidado com o nosso irmão, membro do mesmo corpo, que não é o mesmo corpo, é um corpo com um membro todo desmembrado. Esse cuidado tem que ser imediato. A palavra que está lá é prontidão, de forma imediata. Quando alguém manda alguma coisa no grupo da igreja, ou no grupo dos homens, ou dificuldade de algum irmão, a nossa contribuição tem que ser generosa, segundo a palavra de Deus, não é o que estou dizendo, imediatamente. Aleluia. Como se fosse para você. É verdade. Quando você tem uma dificuldade, você quer que essa dificuldade seja sanada de que forma? Imediatamente. Por que não é assim com as necessidades da comunidade e do povo que se diz de Deus? Porque nós somos representantes para as nações, somos sacerdócio real, como a Bíblia diz, e temos que ser imagem e semelhança de Deus em tudo que fazemos. Em tudo que fazemos. Outra coisa que é um absurdo, cara. Aqui a gente se reúne, é a reunião dos santos, segundo a palavra de Deus. Não é para ficar conversando ali fora, não, cara. Você chegou, vem se ajoelhar e vem orar, cara. Isso é o início do fim. Porque trata como se fosse um ajuntamento de conversinha. Aqui é um lugar para a gente se reunir para agradecer a Deus, para pedir socorro ao Senhor, para salvar a nossa alma do inferno.
Não é para ficar conversando lá fora, não, cara. É para vir se pôr de joelho e pôr a carne em desconforto. Porque essa carne te alimenta demais. Então, tipo, é uma coisa de a gente parar e pensar, cara. Se você não consegue perceber a nossa apatia espiritual, é só você olhar para os lados, cara. É só você olhar o tipo de conversa que depois que acaba o culto, você tem com seus irmãos. Isso vai mostrar a verdadeira falência da nossa espiritualidade. É verdade. Então, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o coração de cada um de vocês e que a gente possa corrigir a nossa rota, sendo verdadeiramente um corpo, com vários membros, que cada um tem a dificuldade de todo o corpo. Se seu dedo doer, você vai fazer o máximo para ele parar de doer. Se for dor de cabeça, você vai correr para sanar essa dor de Isso é cabeça. verdade. Então, isso é um corpo funcional, que verdadeiramente se põe em disponibilidade para ajudar. Se tem irmãos abatidos, Paulo diz: eu estou abatido, mas não destruído. Pode estar abatido pelas circunstâncias da vida. Ai,